escola de samba. Porto Alegre tem escola de samba, o Brasil inteiro tem escola de samba, né, é um fenômeno que realmente e fora do Brasil tem escola de samba, né. É um fenômeno nosso, criado nesse país, e que se mas carnaval se faz de muitas maneiras, eu nem imagino. Diz que São Luís do Maranhão tem reggae no carnaval, eu nunca fui lá, carnaval, e eu quero ir, que é uma terra do reggae, né, sei lá por que que São Luís do Maranhão virou terra do reggae, mas eu já li um pesquisador do Maranhão falando do carnaval de São Luís, então ele é muito diversificado. São Paulo eu morei em São Paulo até 1991, daí eu vim para 1991. Não tinha carnaval, tu chegava no carnaval, tu ia na rua, não via nada. Hoje tem um carnaval de rua que diz que tem mais bloco em São Paulo do que no Rio de Janeiro. O IMB virou um sambódromo, quase, porque assim, quem é do carnaval nunca vai achar que o Rio de Janeiro, que o AMB é mais do que o Sambódromo do Rio. O Sambódromo do Rio tem um brilho especial, mas em termos de dimensões, de número de escola, de gente que trabalha, de componente de bateria, igual o Rio de Janeiro. Então, assim, o Brasil inteiro é carnavalesco. E como que a gente pode pensar essa relação do propriamente do sambódromo e do uso da rua? Porque você estava em vários momentos você está falando, a rua é um espaço político. A gente até fora da arte, digamos, não sei se dá para sair da arte em algum momento, É, mas na política como um todo, a gente sempre fala a rua, né, a é, esquerda sempre aponta: "É a rua, vamos pra é, rua é o nosso espaço, a rua é o nosso sim, lugar". E tem algo de uma institucionalização de usar o sambódromo? Tem alguma problemática nisso? Algum desdobramento histórico do fato de estar na rua, de desfilar na rua e agora a sim, gente desfila no sim. sambódromo? Eu trabalhei isso na minha dissertação, que eu falo do espaço do sambódromo. Então, eu naquele momento, há muito tempo atrás, eu falava isso, que eu faço, ali na dissertação, eu estava bem na encruzilhada, bem no entroncamento de teatro com carnaval, né? E eu falava uma coisa assim, que o teatro contemporâneo, né, o teatro do século XX, XXI, né, já saindo do 20 para o 21, ele é um teatro que ele saiu do palco à italiana, porque o teatro tem um modelo também, né, o TAC é um modelo, por exemplo, de Florianópolis, né, aquele teatro de palco, né, e que você vai, senta e assiste as pessoas. E o teatro contemporâneo virou outra coisa, né, você faz teatro em tudo que é lugar, né, uma loucura. A gente faz teatro em tudo que é lugar hoje. E bom, o palco é só mais um lugar, né. E eu dizia que no carnaval das escolas de samba, né, porque, como a gente falou antes, a diversidade de modelos carnavalescos no Brasil é muito grande, mas no carnaval das escolas de samba, eu dizia que estava exatamente na contramão disso, era uma via de mão dupla, como diz o não uma via de mão única, como diz o Benjamin, mas uma via de mão dupla e em contraposição. Enquanto que o teatro estava saindo do palco, que durante muito tempo, justamente por conta da herança europeia, a gente tinha que fazer teatro. Eu, quando era jovem, quando comecei a fazer teatro, bem jovenzinha, adolescente ainda, era assim: "Ai, vamos fazer uma peça, onde que a gente qual é o teatro que a gente vai estrear?". Hoje isso já mudou muito, tá, faz teatro literalmente, já vi teatro em banheiro, já vi teatro em muitos lugares. Isso mudou mais ou menos quando no Brasil? Foi no contexto da ditadura? Na Não, eu acho que no teatro, Isso. eh, Porque eu tô a pensando nas apresentações que tinham em praça pública, no contexto ali pré-ditatorial, tinha as próprias sim. atividades da UNE no movimento estudantil. Sim, tinha, mas era sim, eu acho que olha, tem razão. Pode ser que o teatro o teatro dos estudantes, sim, tem uma turma ali pré-ditadura ou ainda na ditadura, se a gente vai para Rio e São Paulo, teatro o Arena, o Oficina, o teatro o próprio tem, mas ainda era muito palco, tá. Ah, tá. Esse teatro na rua era teatro de rua. Como eu digo, tem um gênero teatral que é teatro de rua, né, que é considerado teatro de rua. Mas o que se fazia, na Uni era teatro político, que ainda é outra coisa, agitprop, né.
vamos fazer teatro na frente da fábrica, vamos fazer teatro. Aí é uma outra coisa que tem, vamos dizer assim, uma origem muito russa, né? Socialista. Não, eu não sei nem, porque ela não é nem União Soviética. Na Rússia se fazia alguma. Aquele território lá, o teatro é a arte hegemônica, não é a música é nós aqui, né? Tem teatro, se faz teatro em tudo que é lugar. Tem um livro do Primo Levi que ele está saindo de Auschwitz, e aí, como a guerra acabou, ele é um dos sobreviventes, eles entram num trem, numa caravana, e como não tem mais trilha, a Europa toda destruída, eles têm que sair. Ele está na Alemanha, eles têm que dar volta pela Rússia, né? Pela União Soviética, era a União Soviética, e para chegar na Itália. E ele conta, é muito lindo, que ele conta que quando ele chega neste território do norte da Europa e Ásia, ali, né, onde fica, tudo era teatro, todo lugar que eles paravam, porque às vezes eles tinham que ficar dias, aquela gente indo embora dos campos, aquela coisa mais feliz da vida, porque estavam livres e vivos. Aí sempre tinha um teatro, sempre tinha um teatro, sempre tinha, né? Talvez dali venha um modelo, né? Que não era o comum, não é o mais comum na Europa Ocidental, que é o modelo que veio para cá. Então, quando chega o teatro de hoje, a gente, como eu te digo, a gente faz em qualquer lugar, é muito louco. Faz dentro de túnel, faz no metrô, é muito louco. Assim, as pessoas inventam lugar, dentro de ônibus, inventam lugares mais diferentes. Enquanto que no carnaval, as escolas de samba, elas fazem, na minha opinião, o movimento oposto. Elas constroem um lugar para elas. Só que, olha só, elas constroem, é um projeto do Niemeyer, do Sambódromo, né? O Sambódromo Carioca é um projeto do Niemeyer. E eles construído no governo do Brizola, e o secretário de Cultura era tá vendo? Cabeça que não vem. Qualquer coisa a gente pede pra nossa produção dar Por um apoio. favor. Quem que era o secretário de Cultura do Brizola? É, não, ele é, não vem Eu não. porque é pré-carnaval. Ele é assim, o. Não, eu vou ter que lembrar. Super, super, super. Mas, enfim, aí eles encomendam pro. Mas o que que o Niemeyer faz? Ele coloca exatamente da forma como as escolas de samba passavam, onde as escolas de samba passavam. Então, o que que ele fez? Basicamente, ele construiu as arquibancadas, melhorou a pista e botou aquela Praça da Apoteose, aquela escultura que tem no final, né? E mais, quando foi construído, durante o ano, aquilo virava escola. Era o CIEPS, Ah, virava escola. Então, era um projeto de educação popular. Alguém vai lembrar o nome dele. Agora fica na minha cabeça, eu não vou conseguir sair disso. conseguiu achar, Lucas? Ai, será que a produção consegue? Mas continua. Então, não, ele é muito importante. Darcy Ah, o Ribeiro. Darcy era o secretário de Cultura. Então, Darcy Ribeiro, né? Ele que segurava a onda da cultura, educação, enfim, era parte dele. E ele que saiu, né? Ou seja, você vê que você está lidando com gente. Não foi pouca coisa, então, Não Darcy foi Ribeiro, Brizola, o Niemeyer. Niemeyer, ou comunista, né? Eu ainda vi o Niemeyer no último ano de vida, mais de 100 anos, passando no sambódromo nas campeãs na pista, que as campeãs é a semana seguinte, as 6 melhores voltam para o Sambódromo no Rio de Janeiro, né? Como a gente faz carnaval aqui, eu só vou nas campeãs. E o Niemeyer passando na cadeira de roda com o Eduardo Paes, o prefeito, empurrando ele, o Sambódromo veio abaixo. O Sambódromo veio abaixo. Tu vê como é louco, né? O poder do carnaval. Né? Um comunista, né? Mas o francês lá veio, enfim, abençoou ele saiu e faz. A ideia dele era um espaço popular. E é um espaço popular. Que durante o ano vira rua, porque ele passa cá, tá? O sambódromo ele é fechado. Para ele acontecer, ele é fechado umas partes assim, para ele acontecer como espaço, mas ali durante o ano. E era para ser escola. E foi durante um tempo escola, até que tudo, enfim.
ocorreu como ocorreu. É, eu sei lá. Mas de alguma forma não é contraditório. Tu avalia como? É positivo, é negativo? Porque tu falou que foi uma via de mão dupla, digamos, comparando com o É, teatro, mas ele não é contraditório no não, sentido eu de que acho, permite uma institucionalização, eu não com sei. certeza, É ele, porque eu pego a com referência certeza, talvez de Florianópolis, porque sim, Florianópolis não é uma rua, ele é isolado, sim, né. Então, ele é separado, ele é quase fora da cidade, é, ele tá quase no mar, assim, é. porque então eu fico um pouco com essa imagem mais marcada de que parece que ele tira de algum lugar, embora o do Rio de Janeiro não seja o caso. É, o que eu sou não, mas tem diferença. Sim, o Sambódromo inaugura uma nova fase na vida das escolas de samba, né? O Sambódromo e a televisão, e a transmissão Hum. televisiva, para mim, são, não só para mim, né? O pessoal que trabalha com carnaval, a gente percebe isso muito fácil, muito rapidamente, tá? Em termos de arte, a diferença é a espetacularização. É a espetacularização. Por exemplo, você vê o Ave Catarina, meu bloco. Eu sempre digo assim, olha, a gente vai fazer, né? Nós vamos de Pantera Negra esse ano. Então tem a boininha dos Panteras, tem um boto do Ave Catarina, um boto dos Panteras. A bateria vai sair assim. Tem o Abadá dos Panteras, a gente vai fazer o númerozinho. Vai ficar bonitinho. Mas o mais importante não é isso. Eu sempre digo, o mais importante é as pessoas irem atrás do bloco e cantar e dançar, porque o bloco foi feito para isso. Num sambódromo, e não é que isso não aconteça, se você vai numa arquibancada como espectador, você não consegue, né? A não ser que você não esteja muito desanimado, você não consegue, quando a escola passa, ficar sentado olhando. Você canta, dança, fica todo mundo enlouquecido. Quando o samba é muito bom, todo mundo canta junto. Quando tem as escolas de samba, agora como é que tem a mania da paradinha e da paradona, justamente para ver o sambódromo inteiro cantando, e canta. Então, não é um público de teatro que você desaparece, como eu digo, né? A minha ideia de público de teatro é o espaço da sala teatral é para você desaparecer. Você fica no escuro, não fala, não se mexe. Se tiver uma cadeira que passa barulhinho, nossa, você fica tentando não fazer barulhinho para não atrapalhar quem está lá no palco. Essa é a ideia do teatro, desse palco à italiana, como a gente chama o modelo europeu, né? O sambódromo não é isso, mas sim, ele estabelece uma diferença entre quem está dentro e quem está fora. Ficou caro, dependendo de quem, também depende muito de quem está nas cabeças, né? Agora é o Gabriel Davi, por exemplo. Desde que surgiu no Rio de Janeiro, o tal do Gabriel Davi, que é o filho do patrono da Beija-Flor, né? Do presidente honorário, enfim, vitalício, não sei como eles. Esse moço, ele botou uma coisa, outro dia eu estava conversando, ele botou uma coisa muito interessante. Você só consegue comprar ingresso agora se for no app. Hum. E aí eu fico pensando, né? Estava conversando com uma pessoa. E aquelas pessoas da minha geração? Eu até sou alfabetizada e tudo, nas redes sociais, nos WhatsApp e tudo, porque eu precisei disso para trabalhar. Mas imagina uma pessoa da minha idade, que não trabalha com isso, que trabalha em qualquer, principalmente pessoas suburbanas, enfim, né, que fazem outro tipo de trabalho, que não precisam disso aqui, tudo, né? Que não entraram, como é que elas vão comprar ingresso? Elas não compram. Elas têm muita dificuldade. Então, você aqui já parta. Preço de ingresso, São Paulo ficou caríssimo. Aparta, né? A espetacularização em si, a luz do Sambódromo, que mudou há muito pouco tempo, o Sambódromo do Rio de Janeiro tem uma iluminação que não existe no Brasil inteiro, é um absurdo. Acho que depois da pandemia, eu vou errar, mas foi agora, recentemente, ele recebeu todo um tratamento de luz que não tinha antes. É impressionante. Realmente é impressionante. Mas como é que você olha para isso, sabe? Você olha para isso, você assiste isso, você fica do lado de fora olhando, olha como é lindo. Você não está incluído nisso. Aí você vira um espectador de palco à italiana. Então, sim, o sambódromo foi construído.
com o sentido, eu acho, né? Com a intenção de dar um espaço interessante para o pessoal do samba, para o pessoal da escola de samba, e eu acho isso muito bom, porque realmente tem todo um um aparato em que você que é muito deve ser muito mais fácil do que, por exemplo, quando contam, alguns cronistas e historiadores, né, que eu nunca me esqueço de Siriti do Salgueiro, acho que de 59, que tem um que conta assim, a escola estava primeiro, não tinha tempo de desfile, cada um desfilava. Aí a escola estava passando, aí acontecia, a polícia entrava no meio, ali com cacetete, dentro do desfile da escola e sei lá quem, era uma confusão. Pô, essa confusão acabou. Ali ela é muito confortável, e dá para você, enfim, dá para você sofisticar, eu diria, e até trabalhar um pouco mais tranquilamente no samba, nas fantasias, nas alegorias, enfim. Tem um monte de coisa legal. O que que não é legal? O que que não é legal, não no sentido, jurídico de leis, mas o que que não é bom? É justamente que isso vai apartando, inclusive do entorno. Você já foi no Sambódromo do Rio de Janeiro? Não. Ele é muito interessante, porque ele fica num lugar bem central e você vai eu sempre fico na Lapa, então sobe uma rua que vai lá dá lá no Sambódromo, a gente vai a pé, volta a pé, né. E aí em volta é uma população de centro de Rio, então muitas pessoas em situação de rua, muita calçada quebrada, é bem o Rio de Janeiro do centro. Quando você entra no Sambódromo, é um Independence Day, assim, você entra ou numa nave espacial onde tudo é limpo, onde tudo é, sabe, tudo é organizado, é lindo. Mas é óbvio, é óbvio que tem um contraste imenso. Tem até o desfile que eu estudei na tese, que é uma alegoria do desfile, Cristo Mendigo é um desfile da Beija-Flor, do Joãozinho 30, de 1989, que se chama Ratos e Urubus Larguem a Minha Fantasia. E tinha uma alegoria que o Joãozinho 30 criou, que era um Cristo Redentor em trapos, porque o começo do desfile era uma turma da rua. E aí não, o primeiro carro, é porque ele inverteu as alegorias, agora eu vou errar. A outra alegoria era um muro chamando o povo da rua para o carnaval. Então ele bota uma fala assim, era um muro pintado com os urubus em cima, era um desfile muito crítico à sociedade brasileira e vamos dizer assim, ao Estado também, né? Todos os carros alegóricos eram uma crítica. E aí, nesse paredão, ele convidava os mendigos, as prostitutas, entre para tomar o sambódromo e fazer, tirem do lixo as suas fantasias, participem desse grande bal masqué, uma coisa assim que está escrita, né? E o Cristo mendigo, enfim, desfilou, já foi um acontecimento, porque ele foi proibido, a igreja proibiu de botar o Cristo na avenida, e na verdade era o Cristo Redentor, nem era um Cristo de cruz, nem nada, mas com os trapos brancos caídos assim, proibiu. O Joãozinho 30 disse assim, embalou tudo num saco de lixo e botou esse Cristo na avenida. Na frente, tinha a ala de frente, que era com o Amir Haddad, do Tá na Rua, que é um grupo de teatro muito, muito louco do Rio de Janeiro, muito legal, que eles são carnavalizados, são ali da Lapa também. É uma pessoa muito importante no teatro, né. Que ano passado ou ano retrasado vi ele aqui ainda, esteve aqui no palco giratório do Sesc, com o Nietzsche. Ele fez uma peça, foi muito louco, né, ele fala alguma coisa com Nietzsche. Bom, enfim, ele desfila e já é um acontecimento. O que é aquele bicho? É uma alegoria toda coberta. Né, se tornou a alegoria mais conhecida do carnaval de todos os tempos, né, e eu pesquiso esse bicho, essa alegoria, muito louca. E aí falo um monte de coisa na minha tese, mas o mais interessante, a comissão de frente era feita, a ala de mendigos chama, ela era coordenada pelo Amir Haddad e tinha os grupos de teatro, ou seja, ela estava organizada, era tudo mendigo, tinha tudo em trapa, era muito legal assim, né.
mas estava organizada. Quando chegou no desfile das campeãs, o que se diz é que o Joãozinho 30 chamou o pessoal da rua de fora do sambódromo para botar na ala. Era campeãs, não valia mais nada. Ele chamou os mendigos reais e botou na avenida. E tu não sabe o que uma verdadeira catarse carnavalesca, como se diria no teatro. Aquela gente, a ala virou imensa, ela ficou imensa. E eles foram, não podia descobrir, tirar aquele saco de lixo da alegoria, porque estava proibido, e eles foram tirando, eles foram rasgando Cristo durante o desfile. É uma das coisas mais impressionantes que eu já vi no carnaval, e dentro de um sambódromo. Então, uma das coisas que para mim é impressionante é justamente quando esse povo da rua invade o sambódromo, só podia acontecer uma coisa assim. E realmente é isso, né? Mas, por exemplo, você poderia, eu acho, né, administrar o sambódromo de uma maneira completamente diferente. Não precisa ser assim. Não precisa, por exemplo, algo muito recente, que agora entrou no debate, estão botando leis e normas de como botar eh, eh, protetores para que a som não saia. Tu tá no sambódromo e tu tem os camarotes. Aí tem show nos camarotes. E a gente às vezes ouve sim, tu tá numa arquibancada, tranquila, assistindo as escolas, tomando o teu café para aguentar aquele, né? Porque tu chega às 7 da noite, sai de manhã e para ver todas as escolas, e daqui a pouco entra sei lá, que é de som junto com a escola passando, é um negócio esquisito. E no sambódromo acontece isso. Elite, né? Elite é triste, né? Bizarro. É Então, bizarro, é. dá pra dizer que, digamos assim, é contraditório, porque limite ainda um grau de criticidade, você tá dando um exemplo, e a gente sempre tem, na verdade, todo ano tem grandes repercussões, né, das escolas conseguem fazer boas críticas, né, fazem críticas Sim, escrachadas, inclusive, né. sim. Mas, ao mesmo tempo, daria pra dizer que é contraditório por ser institucionalizado da forma como que é, talvez? Tem um fenômeno também que eu acho que é muito de escola de samba, que eu tenho que pesquisar mais como é que isso consegue acontecer, tá? Porque, assim, uma coisa é as presidência, as direções das escolas, outra coisa é a arte dos carnavalescos. E é muito interessante como você vê, muitas vezes, eh, a os dirigentes, vamos dizer assim, das escolas de samba seguindo uma ideologia, os carnavalescos, quando bota a escola na avenida, estão falando exatamente o contrário, estão representando exatamente o contrário. Isso no Rio de Janeiro é muito evidente. Em Florianópolis, segue um pouco, não só Florianópolis, mas segue um pouco o Rio de Janeiro, o que é feito lá. Agora a gente está vendo uma coisa assim que é muito interessante, em termos de tema, de temática, a questão da negritude, a questão política propriamente dita está pegando, começando a vir para o Carnaval de Florianópolis também, mas aqui é um pouco mais, como eu vou dizer, tímido. É uma personagem, é um episódio, é uma região da cidade que é cantada da negritude, o que é muito legal. No Rio de Janeiro, a discussão é mais pegada. Alguns desfiles ali são muito fortes, né? Então, muito, mesmo quando está dentro da questão da religiosidade, eh, o Rio de Janeiro é mais, as escolas confrontam mais, né? A Beija-Flor esse ano está cantando Bembé no mercado, que é um negócio muito louco. Porque no ano que a princesa Isabel assinou a tal da lei, 1888, né, que ninguém reconhece, a negritude não reconhece, enfim, é, é um ato burocrático, mas a escravização não acabou, né? É assim, assim, a grosso modo, vamos colocar essa imagem. Tinha uma turma ali no Santo Amaro, numa cidade do Recôncavo, tinha uma turma de negros recém-libertos, naquele dia que foi comemorar no centro da praça. E isso se tornou existe até hoje, só que agora vem
vem pessoas de terreiro, de todas as confissões afro, e vai, diz que é uma festa. Eu nunca fui, mas agora eu quero ir. Eu acho que o ano que vem esse bebê do mercado vai estar lotado, esse ano ainda, né? Porque é maio, vai estar lotado, vai ter gente do mundo inteiro querendo ver o que é aquilo, né? Beija-Flor está cantando isso, que é uma coisa muito interessante, assim, em termos de religiosidade, em termos de político também, porque foi um lugar que eles foram né, se expressar mesmo sem saber se podiam, não foram, e aquilo pegou e funcionou. Então a Beija-Flor vai e bota no samba assim: eh, ocupamos a rua por direito. Coloca falas assim. Em alguns momentos ela é muito afrontosa, ela diz: "Multidão de macumbeiro". Eu só imagino a elite da branquitude brasileira ouvindo isso e dizendo: "Ah, como? Multidão de macumbeiro". O Rio de Janeiro é mais afrontoso. O Rio de Janeiro ele fala, às vezes, mais diretamente, né. E é muito bonito. O Salgueiro, muito recentemente, fez o Rutucara, que é que falava dos Yanomami. O Davi Yanomami estava, eles foram lá, trouxeram os Yanomami. Davi Yanomami estava no desfile, né? Foi muito lindo e não, né? Como é que é? Hum. Falar de amor enquanto a mata chora. É, é, é flechas. Ai, meu Deus, eu vou esquecer. É tipo assim, esse negócio de ficar falando de, ai, que dos indígenas, que lindo que eles são, ai, a cultura indígena. Não, nós estamos em guerra. Era essa a mensagem. Ai, esqueci tá vendo? É lindo, lindo, lindo. Ou seja, às vezes o desfile das escolas de samba, e não só, bota o carnaval, né? O Afro-Catarina esse ano. A gente está falando dos Panteras Negras. Nossa, como, né? E os Panteras Negras ressurgiram agora. O tema foi escolhido, eu que escolhi, eu que escrevo o enredo junto com a Toledo Dias, que é uma historiadora que defendeu a tese agora, acho que ano passado, aqui na Federal, na história aqui da UFSC, e aí eu escolhi 2 anos atrás, por causa de uma menina que tocava, uma menina preta que tocava no África Catarina, uma criança, fez uma poesia para o mestre Edinho, e ela começava a poesia assim, Black Power. Aí faz uma coisinha desse tamanho, e ela falou para ele assim: "Eu quero falar uma poesia que eu fiz para você". Aí ela começava: "Black Power". E aí falava falava Marielle, isso, sim, 10 linhas, era a poesia dela. E eu ouvindo aquilo, eu falei assim: "Cara", pensei: "Tá na hora da gente fazer os Panteras Negras", né. Mas guardei, porque eu já tinha 2 enredos, um era homenagem ao mestre, e o outro que foi desse ano, do ano passado, a saúde e a cura do povo negro e indígena, muito bonito o banho de tambor, foi muito legal. Guardei o Black Panther de 2026, Black Panther. E aí fomos fazer o Black Panther, né. E mas eu pensava: "Gente, mas não é meio anacrônico, é Estados Unidos, nem é Brasil, né, tá lá longe". Mas eu fui conversando com uma pessoa, com outra, "Ai, Pantera Negra, não, legal", todo mundo achando legal. E quando chegou agora, há 2 semanas do carnaval, na Pendenga, lá no Império, né, reaparece uma turma se reivindicando como descendentes dos Panteras Negras, né. Aí a gente vai, fez o samba, falamos deles, Roy Nilton, Bob Seio, é uma mistura entre nós e eles, enfim, mas chegou agora para nos últimos ensaios, eu falei: "Edinho, tem que botar o gesto dos Panteras", e a gente botou o gesto dos Panteras e ainda uma fala deles: "Todo poder para o povo", a bateria para e faz isso, tu precisa ver o que é isso nos ensaios. As pessoas já estão falando tudo junto, todo mundo grita junto: "Todo poder ao povo, todo poder para o povo". E aí é muito louco. Isso é por quê? É muito louco porque, a gente está na rua, como tu falou, é uma questão política estar na rua, é o que eu sempre falo, a rua é o lugar da política, e isso não sou eu que falei, estava lá na Grécia, né, e o carnaval é na rua. Então a gente não tem como não ser político. Você é político de muitas maneiras, né.
Você pode ser político, por exemplo, evitando fazer política. A gente já sabe, por exemplo, quais são os blocos que nos atravessam. Desfile dos blocos afro, sempre tem bloco de branquitude atravessando. Daqui e olha que a gente programa, pede licença na prefeitura, faz tudo, tem todos os papelzinhos, daqui a pouco a gente tá saindo um de nós, um dos 4, e desce o bloco, não sei das quantas, e atravessa. "Ah, nós também temos direito". Aí você olha, a branquitude, a mesma coisa assim. Então, assim, isso a escola de samba no Rio de Janeiro tem, né, tem enunciado uma voz política muito objetivamente, principalmente a partir do Meu Deus, e o monstro é aquele que não sabe amar", da Beija 2018 foi o ano que a Tuiuti, parece Tuiuti botou o vampirão, o Temer, né, no último Hum. carro alegórico. Ali detonou um outro lugar. E de mais para cá, mais recentemente, a questão da negritude pegou muito.